estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje vamos trabalhar 3 conceitos. O primeiro é marcas linguísticas, o segundo, intertextualidade e o terceiro, qual, pessoal? Morfossintaxe. Justamente, vamos abordar como esses 3 conceitos ajudam a localizar informações explícitas em um texto e como podemos utilizá-los para interpretar materiais gráficos diversos, como propagandas, histórias em quadrinhos, fotos, entre outras coisas. E aí, então vamos aprender? Vamos começar a entender o que são marcas linguísticas. Marcas linguísticas são elementos de um texto que fornecem informações sobre a pessoa que está comunicando, ou seja, o locutor, e a pessoa que está recebendo a informação, que é quem? O interlocutor. Isso tudo é o quê? É um tipo de linguagem sendo utilizada, que vai poder ser tanto a formal quanto a informal. Elas ajudam a identificar relações entre as palavras, identificar o tempo, o modo, o número, o gênero, entre outras propriedades. Por exemplo, em uma frase que vamos ver. Ela foi à escola porque precisava estudar. Temos 2 marcas linguísticas. O pronome ela, que está fazendo referência à pessoa já mencionada anteriormente. Por exemplo, o nome dela é Maria, mas para não ficar Maria foi à escola, Maria precisava estudar, usamos o pronome ela, para justamente fazer essa retomada. E também temos a conjunção porque, que indica a relação de causa. Por exemplo, Maria foi ao mercado comprar frutas, mas não encontrou as que queria. Temos justamente o pronome Maria, que faz referência a uma personagem do enredo, e a conjunção mas, que liga 2 ideias diferentes. Agora vamos falar sobre intertextualidade. Esse conceito se refere à relação entre um texto e outros textos ou manifestações culturais. Entre outras palavras, um texto não é isolado. Ele dialoga com outros textos. E também, o quê? Com o contexto em que ele foi produzido. Caso a citação, por exemplo, do Gonçalves Dias, no fragmento mencionado é o quê? Lembra que a gente sempre estuda, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá? Justamente, eu falei como Gonçalves Dias. E nessa citação dele, que foi direta, ou seja, não tirei nem pus nenhuma palavra, foi exatamente como ele falou, nesse fragmento nós temos o quê? Uma menção. Mas menção ao quê, professora? Há uma evocação direta à poesia que descreve a saudade do poeta de sua terra natal. Já a intertextualidade implícita ou indireta exige de nós mais compreensão do que dedução. A relação entre os textos é percebida por meio de elementos que evocam a obra referida, como imagens, símbolos ou situações, ao invés de citar diretamente outros autores ou obras. Por exemplo, romance de fantasia, onde o protagonista precisa destruir um artefato poderoso que justamente vai fazer o quê? Destruir o mundo! Oh, meus céus! Então ele recebe um conselho de um velho sábio e faz uma longa jornada por terras desconhecidas. E aí, deu para entender mais ou menos de qual é essa obra, filme, livro? Isso mesmo, eu acho que vocês perceberam que pode ser referência ao filme ou ao livro Harry Potter. Mas, justamente como já entendemos o que são marcas linguísticas e intertextualidades, vamos ver como esses 2 conceitos podem entrar juntos na interpretação de um texto. Em textos com intertextualidade, as marcas linguísticas podem ajudar a identificar e entender as referências feitas aos autores, aos textos, etc. Por exemplo, ao encontrar uma palavra-chave em um texto como herói, podemos associar essa palavra a uma referência cultural, como um super-herói de filmes ou de quadrinhos. Um exemplo prático disso. Aqui temos uma frase. Assim como os outros heróis, ela sempre estava pronta
para lutar por justiça. Vamos analisar a marca linguística. O como é uma comparação dessa mulher como os heróis. Isso significa que eles tinham o mesmo objetivo. Já a intertextualidade se dá pela referência aos heróis, que vocês certamente já devem conhecer bem. Esse tipo de texto assume que o leitor entende o contexto e as características desses heróis. Agora vamos explorar a importância de interpretar textos com auxílio de materiais gráficos diversos, como quadrinhos, fotos, propagandas e até músicas. Esses materiais não apenas complementam a informação, mas também fornecem pistas adicionais para a interpretação. Por exemplo, as cores e as imagens de uma propaganda podem dar um tom emocional ao que está sendo comunicado. As marcas linguísticas ajudam a entender a narrativa, enquanto a intertextualidade proporciona uma leitura mais profunda, considerando o contexto cultural e histórico. Agora vamos falar sobre como os recursos ortográficos e morfossintáticos podem mudar o significado de um texto. Isso é muito importante, porque uma simples mudança pode gerar um efeito de sentido completamente diferente. Aqui temos duas frases. A primeira diz, não amo você. E a segunda, já temos uma diferençazinha, foi só uma vírgula, que diz, não, amo você. E aí, essas duas frases possuem alguma diferença? A pontuação muda totalmente o significado. A primeira, estamos notando que alguém não é amado, com a frase, não amo você, sem vírgula. Já na segunda, ocorre a afirmação do romance. Esse é o poder da pontuação. Gente, uma vírgula fez tanta diferença assim. Aqui temos um outro exemplo. Os jovens vão para a escola. E se a gente mudar um pouquinho essa frase? Vão para a escola os jovens. A ordem das palavras altera um pouco, mas a ideia central ainda é a mesma. No entanto, em textos mais complexos, a ordem das palavras pode mudar o foco da informação. Fala, turma! Quem tá animado aí? Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é marcas linguísticas. Apesar do nome ser muito chique, o assunto é simples. Por exemplo, quero ver vocês. Quando você vai confirmar a sua presença numa festa de aniversário, você responde como? Letra A, eu vou, ou letra B, eu vou, eu. Como é que é? A ou B? A. Letra A, exatamente. Eu vou é suficiente. Essa letra B, com eu vou, eu, você percebe uma repetição para reforçar a ideia de que você realmente quer ir, mas não há necessidade. Isso daí, gírias, expressões populares, é como os falantes utilizam a língua no dia a dia. Isso daí é marca linguística. A partir de agora, você já sabe e vocês podem observar esse tipo de marca na fala das pessoas no dia a dia. Valeu? A partir de agora, brilha, garoto! Já vimos bastante coisa até aqui, mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. As marcas linguísticas de articulação como mas, porém e entretanto têm como função, letra A, estabelecer a sequência temporal dos eventos no texto. Letra B, introduzir uma relação de contraste entre as ideias ou oposições. Letra C, substituir os sujeitos nas frases. Letra D, indicar a conclusão de uma argumentação. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem, hein?
aí, você acertou essa questão? Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. Óbvio que vocês acertaram essa, porque essas 3 palavrinhas fazem referência ao que, pessoal? Isso mesmo, introduzir uma relação de contraste entre as ideias ou proposições. As marcas linguísticas de articulação, como mas, porém e entretanto, são usadas para estabelecer relações de contraste ou oposição entre as ideias, ajudando a construir a coesão entre as partes do texto. Agora, questão número 2. A intertextualidade implícita é caracterizada por, letra A, citações diretas e evidentes de textos anteriores. Letra B, referências indiretas onde o leitor deve identificar a relação entre os textos. Letra C, o uso exclusivo de palavras-chave de textos antigos. Letra D, a total ausência de influências de outros textos na produção. Tempo para vocês na tela, hein? Estou esperando a resposta. Então, a nossa resposta certa é qual, pessoal? Isso mesmo, a letra B. É justamente a referência. Ou seja, referência de quê? De forma indireta, onde o leitor deve identificar a relação entre os textos. A intertextualidade implícita ocorre quando o autor faz referência a outros textos, sem citá-los diretamente. Isso exige que o leitor faça uma análise mais aprofundada para perceber a relação entre os textos. Vocês precisam ser muito detetives para saber ao que está se referenciando, hein? Próxima questão. Aqui nós temos um cartaz, que é justamente sobre o combate ao bullying, que diz: não ao bullying, sim ao respeito. Palavras podem ferir, respeite o próximo. Nessa questão diz: qual o principal público-alvo do texto? Letra A, jovens e idosos. Letra B, crianças e adolescentes. Letra C, adultos e mulheres. Ou letra D, meninos e seus pais. Estou aguardando a resposta, pessoal.
responderam certinho? Rapaz, olha que coincidência, essa aqui também deu letra B, crianças e adolescentes. O bullying é um problema muito presente na vida de crianças e jovens, especialmente no ambiente escolar. Por isso, um cartaz como esse, que aborda justamente o tema bullying, é mais voltado para o quê? Sensibilizar e alertar esse público sobre as consequências de suas ações no trato com os outros. Cartazes voltados para esse público costumam utilizar uma linguagem mais direta, impactante e visual, muitas vezes com imagens fortes ou frases curtas e de fácil compreensão. A intenção é captar a atenção dos jovens de maneira imediata, tocando em questões que afetam diretamente suas experiências diárias. Passamos pelas questões, certo? Agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Hoje vimos como as marcas linguísticas são essenciais para a organização e clareza do texto e como a intertextualidade nos ajuda a entender as conexões entre os textos e o contexto cultural. Ao utilizar esses conceitos, conseguimos não só localizar informações explícitas em um texto, como também interpretar materiais gráficos diversos de maneira mais crítica e profunda. Espero que a aula de hoje tenha ajudado a ampliar a sua forma de ler e entender os textos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!